Ao hostilizar aliados e declarar guerra comercial ao mundo inteiro, o presidente Donald Trump entrega a liderança mundial à China. O ditador Xi Jinping tinha as cartas na reunião de cúpula da semana passada. Trump chegou a Beijing fragilizado pelo fracasso na guerra contra o Irã. Xi Jinping falou com firmeza, advertiu que Taiwan, a ilha que a China considera uma província rebelde, é o maior problema com os Estados Unidos, que historicamente prometem proteger Taiwan de uma invasão chinesa, vendem armas a Taiwan. Xi falou ainda da armadilha de Tucídides, chamando os Estados Unidos de império decadente. Trump disse que era decadente no governo Joe Biden, e que ele restaurou a glória, tornou a América grande de novo, mas não foi isso o que o líder chinês sugeriu. Um jornal de Taiwan resumiu bem o encontro, sem surpresas, nada mudou de muito importante, a não ser o único aspecto importante a destacar é o diálogo direto entre as superpotências, que é sempre importante para manter a estabilidade mundial. A guerra comercial, a inteligência artificial, as guerras no Oriente Médio, na Ucrânia e Taiwan foram os temas centrais do encontro dos dois homens mais poderosos do mundo. Xi tenta pousar como um estadista interessado na paz, na estabilidade e no desenvolvimento internacional, em contraste com a incerteza e a instabilidade que são as marcas de Donald Trump. Trump não tem visão estratégica, é um mercador, pensa sempre em ganhos de curto prazo, espera fazer bons negócios. Os chineses querem soja, carne, boings, beef and beans, com beans, no caso, feijão, soja, traduzindo do inglês. E os chineses também querem o fim da guerra comercial iniciada por Trump no primeiro governo e reiniciada com força total no ano passado. Se há um consenso na política dos Estados Unidos, é na hostilidade, na rivalidade com a China, visto como grande desafio para o futuro, o país capaz de desafiar a liderança, a hegemonia que os Estados Unidos têm ou tiveram no mundo até pouco tempo. Então, Joe Biden não aliviou as tarifas que Trump aplicou às importações da China. Biden taxou os carros chineses em 100% e limitou a exportação de microprocessadores, os microchips mais modernos usados na inteligência artificial, para tentar atrasar o desenvolvimento da inteligência artificial na China. Mas a China criou o DeepSeek, mais barato do que os similares ocidentais, que no momento ainda são os melhores. O tarifaço do ano passado chegou a 145% sobre produtos chineses. A China foi o único país que reagiu à altura à guerra comercial de Trump, botou tarifas um pouco menores, mas igualmente proibitivas, inviabilizando o comércio bilateral entre as duas maiores economias do mundo. A China ameaçou controlar as exportações dos minerais estratégicos conhecidos como terras raras, que são fundamentais para os setores de alta tecnologia e defesa, e Trump recuou. Xi, então, deu as cartas nesse encontro de cúpula. Trump pediu à China ajuda para acabar com a guerra no Irã, seu maior problema no momento. A China é o maior importador de petróleo iraniano, mas tem uma grande reserva estratégica para emergências, então pode esperar. A China tem interesse na reabertura e na livre navegação pelo Estreito de Hormuz, mas, como diz uma frase atribuída ao general imperador Napoleão Bonaparte, durante a Batalha de Austerlitz, talvez sua maior vitória, nunca distraia seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Deixe continuar errando. Se os Estados Unidos estão com foco no Oriente Médio ou na Ucrânia e não no Estreito de Taiwan ou no Mar do Sul da China, tanto melhor para o regime comunista de Beijing. Assim, se Trump quiser ajuda, Xi vai cobrar o preço, e deixou bem claro, não quer que os Estados Unidos se metam na reintegração de Taiwan à China,
mesmo se o regime comunista chinês resolver usar a força. O atual ditador, Xi Jinping, colocou-se na história da República Popular Chinesa ao nível de Mao Tse-tung, o fundador da República e do regime comunista, da República Popular, e Deng Xiaoping, o idealizador das reformas que transformaram a China numa superpotência econômica, científica, tecnológica e militar. Se colocou seu pensamento na Constituição do país. Qual o seu legado? Até agora, não há nada comparável a Mao e Deng. Sua meta é entrar para a história como líder que reintegrou Taiwan. Os Estados Unidos reataram relações diplomáticas com a China. Quer dizer, os Estados Unidos se aproximaram da China em 1971, quando havia uma crise entre a China e a União Soviética. As duas superpotências comunistas quase foram à guerra em 1969. Disso se aproveitou, então, o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Henry Kissinger, para se aproximar da China. Ele fez uma visita surpresa em 1971 e o presidente Richard Nixon foi em 1972 a China, a Beijing e a Moscou, a capital da União Soviética. Essa detente na Guerra Fria permitiu, esse degelo na Guerra Fria permitiu que os Estados Unidos saíssem da Guerra do Vietnã. Em 1971, ano que Kissinger foi à China, a República Popular passou a ocupar o lugar da China nas Nações Unidas e no Conselho de Segurança, no lugar de Taiwan. E os Estados Unidos reataram relações diplomáticas com a China em 1979, mas aceitando o princípio de que só existe uma China e que a República Popular da China, o regime comunista chinês, é o legítimo representante do país. Mesmo tendo aceitado esse princípio, os Estados Unidos continuaram vendendo armas e munições para Taiwan, que se tornou um país próspero, o maior produtor de microchips do mundo, mas me mantém uma política chamada de ambiguidade estratégica, não assumem formalmente o compromisso de defender Taiwan, mas também não descartam a possibilidade de interferir caso a China use a força, o que deflagraria uma guerra nuclear entre as superpotências. O presidente Joe Biden chegou a declarar que defenderia Taiwan, mas na época o Departamento de Estado esclareceu que a política dos Estados Unidos não mudou. O mesmo disse agora o secretário de Estado, Marco Rubio. Os Estados Unidos são contra a mudança da situação atual pela força. Taiwan e a armadilha de Tucídides são temas que merecem comentários especiais que eu devo fazer nos próximos dias. Xi Jinping sabe que Trump não tem apreço nem compromisso com os aliados, testa a determinação do presidente e os limites do poder dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, vê na Ucrânia e no Irã que uma guerra pode dar errado, mesmo quando um lado é muito superior ao outro. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, não, no Twitter não estou mais, no Substack, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção, até mais, tchau!